Olá, meus alunos queridos, voltei aqui com o vídeo número 2, falando sobre luz, tá? Se por acaso você perdeu a primeira parte, acompanhe aí, localize depois esse vídeo que vai ser importante para você dar sequência ao que você está entendendo aqui, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão das fontes de luz, que é importante, tá? Como eu classifico fonte de luz? São os corpos que emitem luz, então eles são a fonte de luz, certo? Existe a fonte primária e a fonte secundária. O que a fonte primária ela tem de importante? A fonte primária, pessoal, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Deixa eu só dar um espaço aqui. A fonte primária é quando um corpo emite sua luz própria, então ele vai emitir luz própria. Então vou colocar aqui, ó, luz própria. Ele emite sua luz própria. Então, quais são os elementos da natureza aí que a gente pode citar, né, que emitem luz própria? Um deles é o Sol, certo? Na natureza aí o Sol e outras estrelas, eles emitem luz própria, certo? Ah, professor, faltou luz em casa. Que você faz, né? Pelo menos ainda um pessoal faz isso, né? Acabou a luz aqui, o celular descarregou, estou sem luz aqui do celular, estou sem luz na minha casa. O que eu vou fazer? Vou acender uma vela, né? Para poder iluminar ali. Também é um caso de um exemplo de uma fonte primária de luz aí, certo? Então, são elementos, corpos que têm a sua luz própria. Tudo bem? Tá? Você tem também a luz secundária. O que é a luz secundária? É quando o corpo ou elemento reflete a luz, tá? Então, quando reflete a luz, a gente fala que ele é secundário, tá? Um exemplo disso aí muito claro é a Lua. A Lua, ela reflete a luz, por isso que nós conseguimos visualizar, né, a Lua. As cores que nós temos, as cores que nós vemos, pessoal, são luzes refletidas. Então, a luz que reflete é a cor que você está vendo, tá? Então, essa é a importância de você entender sobre isso, tá? Então, no caso, a Lua reflete a luz, né? Certo? Objetos que você visualiza, ok? Objetos visualizados. Tudo bem, pessoal? Então, tudo que eu estou vendo é porque esse objeto está refletindo a luz, é uma fonte secundária, tá? São os dois exemplos que nós temos aí, certo? Bom, estou falando aqui, você está vendo algum objeto de uma determinada cor, aquela luz está sendo refletida, aquela luz são raios de luz, tá? São raios de luz que o conjunto deles vai formar o quê? Os feixes de luz. Então os raios, seu conjunto forma os feixes e você consegue enxergar determinada cor, tá? Bem, os feixes de luz, pessoal, eles podem estar paralelos, eles podem estar divergentes, eles podem estar convergentes, tá? Eles vão ter um padrão que eles vão seguir e eles podem estar nessas três formas: paralelos, divergentes ou convergentes, tá? É importante dizer que a luz, né, ela vai se propagar por meios. Quais são esses meios? Os meios ópticos, tá? Esses meios ópticos, eles têm algumas características importantes. Você vai ter aqui os meios que são transparentes. Quando o meio é transparente, o que acontece? O meio transparente vai ter a seguinte forma de se comportar. Como é que eu digo que o meio é transparente? É só você observar aqui, ó, o aquário. O aquário, você está vendo ele com nitidez, dá para ver aqui o que está dentro do aquário, né? Por que isso acontece? Porque a propagação de luz, pessoal, tem uma trajetória regular e definida.
e fornece uma visão nítida. Então aqui o que acontece? Eu tenho uma visão no transparente, sempre eu vou ter o quê? Visão nítida, certo? Sempre eu vou ter uma visão nítida. Por que eu tenho uma visão nítida? A visão é nítida porque a luz se propaga em trajetórias regulares. Então, vou colocar aqui a luz, tá? Tem uma trajetória regular, então ela vai para uma trajetória regular. E definida. Isso permite haver uma nitidez na imagem que eu estou vendo. Certo, pessoal? Bom, aqui, deixa eu para o próximo aqui, tem as translúcidas, tá? O meio óptico translúcido. Nesse caso é assim, você está vendo aqui dois copos, tá? Na figura abaixo aqui, tem dois copos, um copo com água limpa e outro copo com água turva, água suja, né? Por que isso acontece? Você visualiza alguma coisa dentro desse copo sujo aqui. Se eu jogar alguma coisa, por mais que ele não fique 100% visível, eu consigo visualizar, tá? Por que isso acontece? Porque existe aqui um meio translúcido. Então, no meio translúcido, o que acontece? A luz ela está numa trajetória irregular e indefinida. E ela tem uma visão turva, uma visão que não está nítida, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui, no meio translúcido, a visão, tá? Não é nítida. Tá? Por quê? No caso, a trajetória a luz vai por uma trajetória irregular, tá? E indefinida. Então isso faz com que eu não consiga visualizar 100% a imagem. Fica uma coisa, o objeto que está dentro desse copo, né? Fica meio turvo, fica meio... não fica nítido, conforme está falando aqui no texto. Então fica mais complicado de você visualizar isso, tá? Isso, água suja, consigo ter essa situação. Vidro fosco, tá? Aquele papel de seda, também dá para ver isso, entre outros exemplos, tá bom? E para finalizar, pessoal, que a gente está com o vídeo aqui, a parte final já, deixa eu descer aqui a tela, minha gente, o último, opacos. Você está vendo aqui esse presente, né? Um presente legal é a surpresa. Você não vai ganhar um presente que você, pelo menos, né? É para ser assim, o presente é para ser uma surpresa. Então ele vem numa caixa de papelão, onde você não consegue visualizar o que está dentro, certo? Nesse caso, é o meio opaco. No meio opaco, eu não consigo visualizar nada. O que acontece no meio opaco? Nesse meio, a propagação da luz, eu vou colocar assim, a luz, a propagação dela é impedida. É impedida. Então, nesse caso, eu não consigo ver nada. Tá, o papelão é assim, né? Metais, entre outros exemplos, madeira. Então, a gente tem um monte de situação, pessoal, que a gente tem esses meios aí, tá bom? Bom, minha gente, finalizamos. Espero ter ajudado você nessa aula e a gente se vê na próxima. Até mais!